Olá, tudo bem? Quando eu falo em gestão da experiência do cliente, a gente não fala só de satisfação, de lealdade ou mesmo de questões pontuais de atendimento e relacionamento. A gente fala de estratégia. E é isso que eu quero contar para vocês aqui. Meu nome é Juliana Cândido Custódio, eu sou doutora em administração, sou CEO e fundadora da RepTrack, que é um sistema de avaliação de empresas para transformar negócios em verdadeiros Business of Experience, que são negócios de experiência, que mais do que oferecer produtos e serviços, são aquelas empresas que realmente se posicionam de uma forma centrada no cliente e conseguem ser mais competitivas com isso. Na RepTrack, nosso grande diferencial é a nossa metodologia científica, ou seja, é uma metodologia desenvolvida com diversos estudos em diversas empresas de diversos países, que inclusive foi base da minha tese, para realmente analisar como as empresas devem se estruturar para oferecer a melhor experiência do cliente. Já contei para vocês que isso faz parte do tripé de pessoas, processos e uma perspectiva de prevenção de problemas. Mas hoje a gente vai falar da segunda parte, que é processos. Qual que é a importância da gente pensar em processos na gestão da experiência do cliente? Porque experiência do cliente não é só o que o cliente sente. Isso é a parte marketing, é a parte do sentimento, das emoções do cliente. Mas toda a reação do cliente parte de uma ação da empresa. Então a experiência do cliente não é o que ele sente, é o que a sua empresa faz ele sentir. Percebeu a diferença? A partir desse momento, a gente tem que pensar em todas as estratégias que a sua empresa faz e é capaz de fazer para se conectar de uma forma efetiva com esse cliente. E essas estratégias são bases do ciclo da experiência do cliente. O ciclo da experiência do cliente foi desenvolvido com base em estudos científicos. A gente tem alguns artigos que vocês podem consultar aqui embaixo, inclusive material da minha tese e meu livro, Estratégia Descomplicada, um método completo para gerenciar a experiência do cliente, que eu conto um pouquinho sobre essa metodologia que eu desenvolvi para analisar de fato como se estruturar em termos de implementação de estratégias. Quando a gente fala, de experiência, a gente fala de emoções, a gente fala de resultados para o cliente, do que ele percebe. Então a gente tem que pensar no lado de estratégia, do que a empresa faz. Mas como que eu vou analisar a estratégia? Estratégia é muito no mundo das ideias. Então, como que eu vou materializar isso? Eu tenho que materializar através de processos que acompanham a implementação, ou seja, o momento de colocar em prática essas ações. Porque quando a gente vê só o resultado dessas estratégias, a gente vai ver o resultado financeiro, a gente vai ver a taxa de retenção de clientes, a gente vai ver taxa de lealdade, satisfação, enfim, diversos indicadores. O problema é que isso são resultados. Você vai tê-los depois que você já fez todo o processo e você não sabe exatamente em que parte do processo você precisa melhorar para melhorar esse seu indicador. Você não sabe o que fazer realmente para melhorar, para encaixar as pecinhas de todo esse quebra-cabeça para te trazer mais resultados. Porque só dados de clientes, você não consegue fazer novos projetos sem tentativa e erro. A não ser que você faça um estudo bem completo de pesquisa de mercado. Como eu sei que sua verba está um pouco apertada para fazer novos estudos de mercado, que também não é tão barato assim, o que eu proponho para você? Analisar as suas estratégias e, logicamente, analisar a parte da percepção dos clientes dessas estratégias de uma forma completa, de uma forma 360 graus. Para isso, eu vou estar te apresentando o ciclo da experiência do cliente aqui desse lado. O ciclo da experiência do cliente é composto de 3 etapas, o antes, o durante e o depois da compra, que vão formar toda a jornada de compra do cliente. Porém, a gente mais do que está interessado nessa parte que eu falei para vocês de marketing, mas está interessado do como o cliente só compra, quais são os sentimentos desse cliente. Estou muito mais interessado em saber como que você vai estruturar o seu negócio do lado de estratégias para trazer esse sentimento, trazer essa percepção do cliente. E por isso a gente vê do lado estratégico. Quais são as estratégias criadas durante todo esse percurso de compra, de toda a jornada de compra do cliente para otimizar seus resultados. Então, vamos começar ali antes da compra. Antes da compra, a gente tem 4 passos. Quais são esses 4 passos? Primeiro é o branding, que mais do que pensar em marca, logo, questões ali relacionadas a identidade visual do negócio é a gente pensar nos valores da marca.
como a sua marca, enquanto empresa, consegue se conectar genuinamente com seus clientes, né? O que ela propõe de fato que faça com que o cliente sinta que ela é algo diferente. Sem pensar em características de produto, sem pensar em características de serviço, mas em marca, como que a sua marca se posiciona e se conecta com o cliente. Segundo ponto, parte de promoção de vendas. Promoção de vendas não relacionada apenas à promoção, oferta, mas como o seu negócio se comunica com o seu cliente. Não só pensando em venda de produtos e serviços, mas nessa venda dessa imagem construída. Como que o seu negócio se comporta em termos de comunicação. Terceiro ponto é o marketing digital. São as estratégias que seu negócio faz para se conectar no meio online com o cliente. Envolve desde a parte, né, ali de anúncios, redes sociais, o próprio site do negócio. Tudo isso está relacionado onde o cliente vai buscar informações. Afinal, mesmo antes da pandemia, a gente sabe que a maior parte dos consumidores em vários setores vão na internet buscar informações antes de fazer as suas compras. E esse número no Brasil chega a 92%. Antes da pandemia, imagine agora. O último ponto antes da compra é a reputação da empresa. A reputação da empresa que a gente vê em diversos sistemas de avaliação, notação, até mesmo em redes sociais, é o que as pessoas falam sobre o seu negócio. Tanto em depoimentos, mas principalmente avaliações, críticas, elogios em termos de produto. Isso, os clientes vão muito atrás porque isso vai dar uma confiabilidade para eles saberem se a compra que eles estão fazendo realmente é segura, realmente é boa ou não. Durante a compra, a gente tem que pensar em 6 pontos fundamentais. O primeiro deles é qual que é a carinha do seu negócio para o cliente, qual que é a cara do seu negócio mesmo, através da fachada, se é um ambiente físico, ou através da carinha do site, da marca no universo digital. Tudo isso forma uma percepção do cliente que causa uma aproximação ou uma reação ali de afastamento, né? Ele se identifica com o universo da marca ou não. Então não é só questão de pensar em ser bonito, pensar em ser organizado, mas é como se conectar também nessas estratégias. O que a sua empresa está fazendo para isso? Segundo ponto, durante a compra, é a gente pensar na parte relacionada ao layout, organização da loja, né, do contato com esse cliente. Então a gente vai pensar no ponto físico ou digital em termos de organização de informações, estímulos visuais, móveis, equipamentos. Como que a gente vai fazer com que o fluxo do cliente dentro do seu negócio seja um fluxo que para ele faça sentido, ele consiga chegar no que ele realmente quer, consiga ver todas as possibilidades do seu negócio e transmita a essência de fato naquele ambiente? Então a gente tem que pensar nessa questão. No terceiro ponto, né, no terceiro grupo de estratégias que você tem que pensar para oferecer a melhor experiência para o seu cliente, está muito relacionado com marketing sensorial, que são os estímulos sensoriais, né? Então, o que você tem no seu ambiente, desde a parte de cores, iluminação, cheiro, músicas, né, estímulos auditivos, estímulos táteis, tanto com o produto quanto com os materiais relacionados ao produto, que vão fazer com que aquele consumidor perceba o ambiente da forma em que você realmente quer que ele perceba a sua marca, como você se conecta através desses estímulos, porque toda ação tem uma reação. Todo material que você tem, tudo que você faz, ele vai perceber de uma determinada forma. Isso vai fazer com que ele queira ficar mais ali, queira se aproximar da sua empresa, queira se relacionar melhor com a sua empresa ou não. Por isso que é muito importante. O quarto ponto durante a compra é a gente pensar ainda não no atendimento, mas na organização e nos processos para esse atendimento. Então é pensar desde a questão de como está a sua equipe em termos de organização, alinhamento, né, tamanho de equipe, enfim, mas eu também tenho que pensar na questão relacionada à estrutura de processos, rotinas, para não faltar nada para o cliente, mas também não sobrar para o seu negócio, que também isso é prejuízo para você. No quinto ponto, a gente tem essa relação de serviços, atendimento, relacionamento com o cliente, mas a gente não pode desvincular da questão de percepção de qualidade do produto e preço, porque é isso que o cliente busca. Então a gente tem que relacionar o atendimento não de uma forma isolada, mas em termos de posicionamento de produto, facilidade desse produto, percepção de preço, como que todas essas características estão relacionadas para que a sua estratégia seja bem efetiva para esse cliente. E o último ponto durante a compra, que é o mais importante para o resultado do seu negócio, diga-se de passagem, é o pagamento, o checkout. O checkout a gente tem que relacionar com a negociação, mas também a gente tem que relacionar
com uma parte extremamente importante, que é a confiabilidade que ele vai perceber de estar negociando com essa empresa. Tanto em termos de discurso, em termos de ambiente, estímulos, materiais utilizados nesse momento, tudo isso gera uma percepção, uma vivência durante esse momento. E lembre-se que ele ainda não fechou com a sua empresa ali. Você ainda tem que convencê-lo que ele está fazendo a melhor compra. Depois da compra, a gente tem outros 4 momentos, 4 grupos de estratégias que estão relacionados a como a sua empresa vai estar analisando a satisfação desse cliente. Você viu que é só nesse momento que a gente fala de pesquisa de satisfação? Porque vocês viram que a experiência é gigante, não é só uma partezinha do processo. A gente já conversou em outros momentos sobre isso. Então, a gente vai estar analisando como você utiliza esses dados, como você coleta essas informações de satisfação, de probabilidade de fidelização, como você analisa o percurso de compra do cliente e como você utiliza esses dados depois, de uma maneira saudável, logicamente, e correta. Depois, a gente vai ver quais são as estratégias do pós-venda, né, relacionado ao contato com esse cliente. Você faz o acompanhamento se ele conseguiu utilizar o produto, qual que foi o benefício com o serviço, você faz ali esse contato também visando a acompanhar novas oportunidades dele fazer um upselling, comprar outros produtos relacionados ali com a sua necessidade, como que é esse processo na sua empresa. Terceiro ponto, depois da compra, é a questão dos programas de fidelização. Como a sua empresa se estrutura para garantir que esse cliente seja fiel à sua marca? Como que ele vai estar organizando, não só em questão de dados, mas em questão de estratégias efetivas para deixá-lo próximo do negócio. E no último ponto, e não menos importante, até super importante quando a gente fala de experiência, é qual que é o benefício que esse cliente tem de fato em ser cliente do seu negócio, né? Então não é porque ele comprou uma vez, é porque ele volta a comprar várias vezes. O que ele tem de diferencial de um cliente que vai ali uma vez só e acabou? Ele precisa se sentir especial. E como que seu negócio faz isso para ele? Então, são todos esses 14 pontos que a gente analisa de uma forma completa através de um sistema de avaliação para fornecer os melhores insights para sua tomada de decisão. Percebeu que se a gente fica só em pesquisa de satisfação e NPS, a gente não consegue melhorar experiências mesmo? Então, clica no link aqui abaixo, marca um bate-papo comigo para a gente conversar como melhorar os resultados do seu negócio de uma maneira assertiva, melhorando a estrutura da oferta da gestão da experiência do cliente. Então, vamos revolucionar a experiência juntos? Happy para as melhores experiências, Track para os melhores indicadores. Acesse happytrack.com.br e saiba mais. Até a nossa reunião. Tchau, tchau!